Fala, nação. É isso mesmo, Pedro fica oficial. A última atualização do caso é que Marcos Braz teve um encontro hoje à noite na casa do Pedro com os familiares do atacante, com o próprio Pedro, os empresários do jogador, e ele contornou a situação e amanhã, terça-feira, ele já vai para o treino. Isso mesmo, por enquanto está tudo certo e ele fica no Flamengo. Vamos ver aí o corte da ESPN comentando sobre o assunto. Se já gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like. Trabalha mais no Flamengo. No começo desta noite houve uma reunião, representantes do Pedro, o Pedro, Marcos Braz, né, a cúpula, né, parte importante da cúpula do Flamengo, e tudo terminou bem, é o que parece. Pelo menos nesse momento, Pedro anuncia que vai treinar. Nesta terça-feira, normalmente, vai se reapresentar, o que não aconteceu nesta segunda e, de certa forma, até causou um pouco de desconforto em parte do elenco. Então, todos estavam apoiando o Pedro em 100%, né? Depois do que aconteceu no sábado à noite. Isso mudou um pouquinho depois da não apresentação do Pedro nesta segunda-feira, mas, ao que tudo indica, as coisas vão seguir dentro de uma normalidade a partir desta terça-feira, do treino desta terça-feira, com a presença do atacante da seleção brasileira. Senhor Vitor, tudo bem? Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, ao Jean, ao Léo, aos fãs e às fãs do esporte. Era o possível para o desfecho, porque o Flamengo em campo vive um momento muito bom de ascensão. Termina a rodada do final de semana, quando ele, no meio de semana, faz um jogaço contra o Grêmio e consegue uma virada contra o Atlético em Minas. Era para estar tudo tranquilo e tal, aí vai um profissional despreparado e agride um jogador que havia errado. Então, o clube tenta resolver a situação. Você disse, agora acaba tudo bem. Vamos falar sobre isso no linha de passe? Talvez sim, talvez não. Vamos tentar entender na nossa conversa o que isso pode gerar, se isso vai fortalecer a equipe, se vai enfraquecer, os porquês, porque é coisa um pouco mais complicada do que as palavras parecem. Com poucas palavras, assim, a gente consegue tentar explicar. Tanto é que assim, exatamente, né? É o grosso modo dizer que termina tudo bem. Eu acho que mais correto seria dizer que, neste momento, parece estar tudo bem. Mas os próximos treinos, os próximos jogos, os próximos meses é que vão mostrar para valer se ficou tudo bem depois desse absurdo que aconteceu de sábado para cá, Jean. Tudo bem? Pois é, boa noite, Paulo, companheiros. É isso, eu acho que assim, primeiro que é um imbróglio que tem diversos aspectos para você analisar. O próprio tamanho da nossa pauta, olha, para quem não viu, e acho que ninguém viu, é um negócio impressionante que o Dimas fez. A pauta ali tem uns 20, 25 itens para discutir a respeito desse tema, porque de fato você tem muita coisa, aqui o Paulo mostrando, você tem muita coisa envolvida aí, né? Até aqui, ó, isso tudo é o caso Pedro. São hipóteses, perguntas, né? Desdobramentos para a gente conversar sobre. E tem mais porque eu escondi do Dimas e não disse. Porque, na verdade, você tem muitos personagens envolvidos, você tem muitas questões envolvidas. Agora, tinha uma coisa que era muito óbvia e que precisava ser resolvido à frente de absolutamente tudo e decidido e definido acima de absolutamente tudo, que era o desligamento do preparador físico. Até pelo histórico dele, né? Não foi um primeiro erro, parece ser um sujeito que precisa de uma ajuda profissional para poder trabalhar em algo tão emotivo como é o futebol profissional, como é o esporte competitivo. Então, ele, de fato, não tinha condição, me parece, de trabalhar nessa função desse jeito, né? E o principal erro, evidentemente, foi o erro dele. E por isso acho que o Flamengo fez bem. A primeira medida a ser tomada tinha que ser essa. Tinha que ser o desligamento. A gente vai ter muitas outras coisas para discutir, além desse desligamento e dessa decisão tomada pelo Flamengo, né? A postura do Sampaoli, a postura do Pedro, o que fazer, o que vale a pena, o que é melhor ou não para o Flamengo. Tudo isso a gente discute aí nos próximos minutos, durante essa próxima hora. Até porque teve muita gente defendendo, né, Léo, a saída do Sampaoli. No primeiro momento, o susto foi tão grande que eu acho que até a maioria, dá para dizer, escreveu, enfim, publicou ou falou
não tem mais clima, não dá para ele continuar, né? E até porque se trata de um cara muito forte sempre, Sim. desde 2019 na comissão técnica dele. É verdade, Paulo. Boa noite, companheiros. Sábado a gente estava no ar aqui, quando estava tudo se desdobrando, né? A gente tentando um pouco entender o que estava acontecendo e, ao mesmo tempo, lembrando de históricos do Sampaoli, ele pessoalmente, de figuras das suas comissões técnicas e que... Puxa, Santos, Atlético, Seleção Argentina, Sevilha, Marselha, sempre uma coisinha aqui ou outra, né? O raro foi em situações em que isso não aconteceu. Então, eu acho que era um momento para ele também fazer uma reflexão. E se ele fez essa reflexão de que a lealdade talvez tenha que ser mais ao grupo de jogadores, ao clube, do que a um profissional que o acompanha e que já tinha causado problemas antes, bem-vindo seja. Mas eu acho que o posicionamento público dele ficou faltando. Eu achei que foi um posicionamento público que tenta equivaler situações... Ambíguo, né? Assim, em qualquer situação, cara, de crise, você tentar ficar bem com todo mundo, você provavelmente não vai ficar bem com ninguém. E eu acho que o Flamengo faz bem em tentar contornar. Acho que uma segunda ruptura de trabalho no meio da temporada poderia trazer consequências, né? O trabalho não é excelente, mas está caminhando, né? O Flamengo hoje é candidatíssimo a, no mínimo, repetir os 2 títulos do ano passado pela força que tem. Mas achei que o posicionamento dele não foi o ideal. Acho que o posicionamento institucional do clube também poderia ser mais firme. Então, acho que em 2 pontos a comunicação não foi a ideal. Como é que vai ser daqui para frente? Isso o dia a dia que vai dizer. Eu acho que o Sampaoli precisa ainda falar mais firmemente sobre o que aconteceu. Porque o Pedro... A situação do Pedro é a seguinte. Até a situação da agressão, ele era o errado 100%. 100%, porque jogador que começa a dar recadinho aqui, que não quer jogar, que quer jogar mais, está desrespeitando o companheiro que está jogando. O jogador que não quer aquecer, está se sentindo muito especial porque está todo mundo aquecendo e ele não, estava 100% errado. Ele continua errado no que ele fez, mas a partir do momento que você é a vítima da agressão, o olhar para você passa a ser outro. Então, acho que hoje, por exemplo, a ausência do treino poderia ser melhor contornada também. Porque eu acho difícil alguém ter cabeça no trabalho depois de sofrer uma agressão que virou caso de polícia menos de 48 horas antes. Então, acho que poderia ter sido acordado entre todos. Por mais que eu compreenda também que o elenco queira uma postura do Pedro em que os respeite. Porque quem quer ganhar as coisas no grito não está respeitando os companheiros. Então, olha quanta nuance que tem nisso aqui para você trabalhar, né? Então, mas eu acho que assim, olhando para o Pedro, a discussão, e de novo, né? O principal erro já está muito claro qual foi, a questão do principal erro já foi resolvida, isso já foi solucionado. Acho que não tem nem muito o que a gente falar em relação ao desligamento do preparador físico, porque ali não havia outra possibilidade, né? Não estou falando nem só pelo histórico dele, mas pelo próprio clima que você gera com o elenco. Não foi a primeira vez que ele se desentendeu com alguém do elenco. Então, ali não tem nuance, né? Ali não tem nuance. Ali é muito simples de resolver. O Pedro, para mim, agora a gente tirando o erro maior que foi o do preparador físico e a agressão, o Pedro, Léo, se você for olhar bem, ele esteve errado em quase todo o tempo. Porque ele esteve errado antes do que aconteceu, como você disse, né? No não se aquecer, no ir para o banco, não ficar irritado que não ia jogar e tudo mais. Para mim, a própria comunicação dele depois da agressão sofrida também não é a ideal, porque ele fala de terror psicológico, algum termo assim, ele reclama dos poucos minutos publicamente. Não era o fórum para falar de poucos minutos jogados. Se ele quer reclamar dos poucos minutos, ele poderia reclamar depois, num outro minuto. Ali ele tinha que falar do absurdo que ele sofreu, foi uma agressão, e tinha que se ater àquilo só. Falar que aquilo não é profissional. Ele misturou a insatisfação dele porque ele virou reserva. E aí, acho que todos nós concordamos com o Sampaoli, por causa da forma como o Flamengo joga, com uma coisa que não podia ter acontecido. Exato. Ele ser reserva pode acontecer. Ele põe no mesmo balaio coisas completamente diferentes, uma na qual ele tinha toda a razão, que foi a agressão sofrida e contra a qual ele tinha que se manifestar e ser muito claro sobre o que tinha acontecido, porque senão ia ter gente talvez querendo, né, tampar ali o sol com a peneira, de repente não deixar tão claro o que tinha acontecido. Não, ele foi muito claro sobre o que tinha acontecido e ali acho que ele tinha que fazer aquilo mesmo. Só que ele não podia pôr no mesmo balaio uma reclamação por poucos minutos, que me parece ele chama de terror psicológico e tal, e depois de novo, hoje de novo, não aparecer no treino sem avisar, porque estou de acordo com você, ele pode até ter argumentos para pedir anteriormente para não comparecer ao treino. Mas claramente, por mais que depois ele tenha dito que estava doendo, etc., que é o dentista, ou o que quer que seja,
assim, essas coisas você fala antes. Mas aí tá vendo como é mais um problema de comunicação. Essa história, além do absurdo da história, a comunicação tá ruim. E eu acho que isso, sim, parte de uma falta de controle institucional do Flamengo. Claro. Então, olha quanta coisa está acontecendo internamente. Já teve casinho Vidal, já teve discussão de Marcos Braz com o Gabigol. Pô, um time com a força do elenco que tem o Flamengo, com a capacidade de fazer resultado dentro de campo. É muita coisa acontecendo, é muita coisa vazando. Esse é outro ponto, né? Porque clube que tem direção de futebol forte, cara, pode até acontecer. A gente falou isso aqui sábado também. Você acha que não acontece isso lá e cá? E fica ali? Entra dentro do vestiário, que costuma ser um lugar sagrado para todo mundo? Vaza tudo no Flamengo, cara. Vaza tudo, é incrível. Você chamou atenção disso, porque a gente estava aqui, para quem não entendeu ainda, a gente estava aqui ao vivo, logo depois do jogo, comentando a virada do Flamengo, o momento positivo. E chegou a comentar que a postura do Pedro não se justificava porque o time estava encontrando outras opções. Isso, e a gente falou até no linha anterior, né? Porque o Pedro estava desesperado quando perdeu um gol, tomou uma bola. Você foi preciso ali para sacar isso e trazer, depois de Flamengo e Grêmio, né? Grêmio e Flamengo. E parece que, assim, houve um crivo de parte do elenco, né? Incomodado também, depois da falta de hoje, parte do elenco se incomodou com a falta. O alerta é o Eric Faria. Vou fazer um parênteses aqui. O que teve de gente trabalhando bem de sábado à noite para cá, né? O Eric é um exemplo, o Caê do Globoesporte.com, o nosso Pedro Ivo, assim, vazamento ou sem vazamento, mas o que teve de gente trabalhando bem. Notícia, impressionante, assim, informações batendo tal, e trazendo, né, hora a hora os acontecimentos. E dessa vez ninguém negou, porque outras vezes eram notícias verdadeiras, informações verdadeiras. Pedro confirmou no post dele. O próprio Eric, de alguma maneira, foi vítima disso, né? E aí vira vítima da própria torcida, mas a gente sabe que as coisas existem, que estão ali, e não é uma negativa que, eventualmente... Nesse caso, não houve negativa, mas não é uma negativa que desfaz a existência de uma notícia. Acho que isso deveria ser claro para todo mundo, infelizmente não é. Mas você citou, assim, essa proposta que ele recebeu é do começo de julho, não faz nem um mês. E depois ele cita a covardia psicológica há algum tempo. É tudo acontecendo num espaço bem curto de tempo, né? Porque ele decide ficar, em tese, no começo de julho. E depois começa o que ele chama de covardia psicológica, que culmina com o acontecimento do sábado passado. Mas então, o que eu acho só é que, assim, para mim, uma negativa ao futebol da Arábia Saudita diz muito sobre as pretensões ou as ambições esportivas. Seleção brasileira. Que o jogador ou tem. Europa. Acho que seleção brasileira, Europa, não sei. Ele quer estar quer estar na Copa do Mundo, quer estar jogando Champions League, quer estar no principal cenário do futebol mundial, porque é um jogador ainda novo, de 26 anos, mas não mais de 23. Então, eu acho até normal que a cabeça de um jogador dessa qualidade, que bem ou mal não consegue sair da reserva do Flamengo, porque é isso que acontece, tirando o período do Dorival, não consegue deixar a reserva do Flamengo pela qualidade que tem o Flamengo, pelos jogadores que tem, pelo elenco que tem. Hoje ninguém aqui vai defender o Pedro titular do Flamengo, vamos falar a verdade. Você escolhe para o time que tem os elencos que o Flamengo tem, você tem que estar pronto para brigar pela posição. Exato. Então, alguns jogadores de alto nível vão ficar no banco. A única coisa que eu acho que talvez 3 anos esteja mexendo demais com a cabeça dele. Eu acho Agora, que também existem outras maneiras de você resolver esse tipo de questão. Essa é a grande questão. Eu acho que, assim, a maneira como... Claro que a agressão foi um absurdo, o maior absurdo de tudo, repito. Agora, a maneira como ele talvez esteja se comunicando e manifestando as suas insatisfações nos últimos tempos, seja faltando hoje ao treino, seja com o post em que ele mistura duas coisas que não é para misturar, seja se recusando a treinar, a aquecer antes de uma partida, durante uma partida na qual, inclusive, ele poderia entrar, porque não é que ele foi para o banco no momento em que o São Paulo já tinha feito todas as mudanças, havia uma ainda para ser feita e, portanto, ele tinha obrigação de aquecer até quando fosse. Então, eu acho que ele também não está tratando bem. A gente pode entender o incômodo, a insatisfação dele, mas ele não está tratando bem dessa questão e dessa insatisfação. É consequência de ter conquistado uma coisa que demorou 2 anos e perdê-la por conta de uma ideia que é melhor para o time. Porque com ele o encaixe é pior. Até que isso se prove em campo. E em campo ele não provou isso e a impressão que a gente tem pelas características do Gabigol é que o encaixe não é o melhor. A minha questão ali, muito ligada ao Flamengo, porque o Pedro for embora do Flamengo hoje, é uma perda. Mas tudo bem. Tudo bem, né? Não sei para onde o Pedro iria, se o Flamengo vai ter proposta, se o Pedro vai sair por muito dinheiro ou não. Eu tenho uma certa dúvida sobre como a situação vai ficar no clube. Porque quando se tem o vazamento imediato,
É óbvio que isso não é uma insatisfação apenas com o preparador físico. Provavelmente, como os jogadores conversam entre si e funcionário fala nas costas de chefe em vários lugares, isso não é uma coisa que é novidade para ninguém, né? Talvez haja uma insatisfação com a forma, não com o jeito de jogar, mas com a forma como o Sampaoli conduz. E o Sampaoli, se ele fosse perspicaz e tivesse um pouco mais de tato para lidar com pessoas, que foi um problema dele em outros clubes, imediatamente após o soco ele tomaria a frente do caso e falaria, Claro. acabou a festa. E ele não fez isso. E alguns jogadores certamente devem ter Tanto que, tratado... assim, a reconstrução cronológica é de que aconteceu o fato e ele foi para a coletiva Isso. normalmente. Essa é uma questão. Talvez até esperando que você não tivesse... O caso fosse abafado. que o caso fosse abafado, o que não aconteceu. Defendendo um amigo. Também por conta do Pedro. Eu estou plenamente de acordo. O Sampaoli foi muito mal. Mas do Sampaoli ir mal, aí eu concordo com o que o Léo falou no começo. Do Sampaoli ir mal no caso, porque aquele post é um sabonete completo, né? Quer dizer, não toma postura nenhuma, não toma decisão, não toma partido, e ali ele tinha que tomar Aí partido. tem umas coisas assim, hoje realmente não é tão aceita a violência. É como se era normal antigamente e tal. Mas o meu ponto é, assim, ele pode ter ido mal. Agora, o Flamengo tinha que fazer, como fez, todo o esforço do mundo para não trocar mais também uma acho. vez de treinador. Eu acho Porque, que- assim, o Flamengo ele tá melhorando, o Flamengo tem feito bons jogos, alternando com jogos não tão bons, mas que ele continua vencendo. Então, nós estamos falando de um time que perdeu um jogo nos últimos 21 disputados. É um treinador competente do ponto de vista tático, acho que não se discute isso. Toda a discussão em relação ao São Paulo, ela está muito mais nesse aspecto de gestão, de comportamento, de como lidar com as pessoas, do que na questão tática. Você está no meio da temporada, chegando numa fase de mata-mata de Libertadores, numa semifinal de Copa do Brasil, ainda brigando pelo Campeonato Brasileiro, ainda que numa situação complicada, mas é o vice-líder do Brasileiro. Você vai mudar de técnico de novo? Eu acho uma loucura e fiquei surpreso com a quantidade de gente que não só defendeu, respeito às opiniões, mas assim, não só defendeu isso, como aventou a possibilidade de uma maneira, não, acho que é o caso agora de demitir o Sampaoli, porque o preparador físico dele cometeu... É importante você pontuar Pra mim isso. não faria assim, sentido nenhum. O histórico do Sampaoli em relacionamentos é realmente terrível. Mas mesmo com as pessoas que eu acho a pior pessoa possível para se conviver, você não ouve uma falar, olha, o treino desse cara é ruim, olha, esse cara não sabe montar um time de futebol. Isso aí eu de fato, nunca ouvi. Eu acho nuances do dia a dia que essa situação gera, e eu desconfio que elas não serão um problema. Não dá para saber, a gente não tem como prever, mas eu acho que não serão um problema. Por quê? A partir do momento que os jogadores passam a ter uma liderança, e isso está implícito, isso não é uma coisa explícita, nós mandamos, você obedece, você treina e nós jogamos, isso não vai ser dito assim, ficam situações humanas implícitas. O Sampaoli passa a ter necessidade de algum tato, de repente, para tomar algumas decisões de campo, para forma como ele vai se comunicar com o jogador, quando o jogador perde a posição, de repente, num jogo grande, numa escolha que é tática. Até porque as decisões ele toma, né, Bidê? E ele vai ser obrigado a explicá-las com um pouco mais de detalhes agora para o jogador que sai, para o grupo. Se ele quiser que a coisa ande do melhor jeito possível dentro da circunstância que foi criada pelo seu preparador físico. O seu amigo, seu braço direito que não está mais com ele. Né? Mas Porque isso você talvez já precisa se fosse adaptar às necessário, situações. né? Porque o que me Eu acho parece que seria bom. é que ele toma essas decisões táticas. Eu acho que ele faz taticamente aquilo que ele acha que tem que fazer. E ele tem que fazer isso. Claro, ele tem que fazer isso, mas não me parece que ele olhe para o tamanho de X ou de Y e diga, não, eu vou por X, eu vou por Y, não vou desagradar isso, não vou desagradar aquele. É claro que algum tato você sempre tem que ter na tomada dessas decisões e tudo mais, mas ele não é um cara, como a gente já viu tantas vezes na história do futebol, no próprio Flamengo, às vezes técnicos que abrem um pouco mão das suas ideias e das suas convicções em prol da gestão do grupo, em prol do... E não me parece que ele esteja fazendo isso, quer dizer, ele está tentando colocar a ideia de jogo dele em prática, às vezes a gente vê, às vezes não vê, não é que o Flamengo esteja voando todo o jogo, mas a gente já viu grandes atuações do Flamengo sob comando do Sampaoli, outras nem tanto, e aí entra um Arrascaeta e resolve o jogo, como foi o caso contra o Galo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que assim, se ele tem alguma preocupação nesse aspecto, é muito mais na comunicação, na maneira de falar e falando mais leve na coletiva, do que não tomando decisões táticas. Eu vou só um exemplo prático para tentar explicar melhor, para as pessoas entenderem o que eu penso, obviamente podem discordar. Vamos supor que o Flamengo ganhou 2-0 do Grêmio.
Vamos supor que tem um certo desgaste físico de Gabigol, Arrascaeta, Bruno Henrique. Se não houvesse esse episódio, ele poderia no Maracanã, achando que vai se classificar, vou entrar com Eric, Alan e Gerson, vou jogar com um velocista, um jogador do lado de campo, ou Everton ou Luiz Araújo, e vou entrar com o Pedro. Vou dar um exemplo. E ele poderia tirar 3 referências do time, o Arrascaeta. Agora você tá falando? Não, contra o Grêmio. Porque fez 2-0 na volta. Não, o jogo do Olímpia é jogo pro Flamengo se classificar no Paraguai, porque tem time para isso, abafar essa crise e fazer a chave ser virada. Não, você diz no primeiro jogo. No primeiro jogo, você é classificado. É no Rio. No Rio, desculpa. Você é classificado no primeiro jogo, tanto faz. O Flamengo pode fazer um placar grande aqui no Paraguai, tanto faz. De qualquer jeito, chegar e tirar esses jogadores e tudo bem. Agora, se ele fizer isso, por exemplo, contra o Grêmio, não é que é necessário, mas é bom que ele fale. Porque, de algum jeito, a maneira como você olha e respeita o seu chefe gera uma maneira também como o seu chefe deve se comunicar com você. Tem gente, isso é da vida, que olha para você e você já sabe o que tem que ser. Tem gente que pode falar com você 10 minutos e entrar por aqui e sair por aqui. Eu acho que o fato do Sampaoli não ter tomado as dores dos jogadores ali não vai tirar a competitividade deles, porque a competitividade é deles. Ninguém vai tirar a competitividade desses caras. Se eles estiverem bem posicionados em campo, com a escalação ideal, e o Sampaoli sabe fazer, dá o treino certo, eles vão gostar. Porque da mesma forma como o Renato chegou ali, ganhando jogadores e perdeu, não conseguindo fazer a coisa tática como era necessário, o Sampaoli faz a coisa tática como é necessária, mas não vai conseguir liderá-los como o Renato conseguiu. O caso Pedro Birner, me parece que assim, essas informações de hoje são de que o grupo já está meio que autogerindo isso aí, né? No sentido de que, vamos, é isso. Volta, mas saiba que nós... Vamos ponderar. O que era 100% de apoio, agora tem lá as suas ponderações. Eu só quero citar uma outra coisinha, Paulo, assim, que tem a ver com a frase do Sampaoli de que isso não pertence mais ao futebol, que hoje em dia as coisas são diferentes. Elas são diferentes por 2 aspectos. Um é muito fácil entender, porque hoje em dia ainda bem que se dialoga mais sobre violência, e violência de várias formas, violência verbal, violência quando você faz um ataque racista ou qualquer outro tipo de preconceito. Mas tem um outro que é do cenário do jogo. Antigamente, quando isso era mais comum no futebol, os jogadores saírem na porrada constantemente no vestiário, o treinador sair na porrada, esse tipo de coisa, o futebol tinha o passe, o jogador não podia ir embora, o mercado era pequeno, o jogador não ia para a Europa, a concorrência era menor, o jogador ganhava menos dinheiro, ele tinha que sobreviver nessa circunstância para o seu emprego, ele era obrigado a se submeter a uma situação diferente. Hoje em dia, isso é normal do ser humano, quando a pessoa ganha um status profissional, que, por exemplo, o Pedro sabe que se ele sair do Flamengo, vão ter clubes que querem o Pedro e não vai precisar jogar em qualquer lugar. O Pedro ganha bastante dinheiro. O Pedro não vai passar necessidade. Coisas que podiam acontecer com os jogadores do passado. Então, o próprio cenário econômico de possibilidade do futebol destruiu essa questão de você tomar um soco na cara e achar que está tudo bem no dia seguinte. Né? O futebol mudou pelo diálogo e o futebol mudou muito pela estrutura financeira e de possibilidades de mercado. Isso é muito claro, meu. Agora sim, até pela montagem do elenco do Flamengo. O Flamengo tem um elenco, ele tem os jogadores prontos, caros, que ele contrata, e a revelação de jovens, que ele não abre mão e é muito competente, né? Nisso também. Porque ajuda a fazer a roda girar, como no caso da venda do Matheus França. Mas dificilmente o Flamengo vai às compras para trazer a composição de elenco.